Jesus em breve virá. Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus Muito bem, a Voz da Profecia está no ar e já chegamos ao mês de setembro, hein? Como o tempo passa rápido, o tempo voa. É assim, gente, olha, interessante quando a gente é novo, a gente acha que demora de passar, não é? Ah, quando é meu pai, minha mãe, quando é que vai chegar o Natal? E parece que esse Natal nunca chega e demora de passar o ano inteiro. Só que isso quando a gente é novo, a gente pensa assim. Depois que a gente já está um pouquinho mais vivido, a percepção muda, não é? A gente nota que o tempo passa muito rápido. E nós já estamos no mês de setembro, o mês da primavera, mês da renovação, que o bom Deus, por sua infinita graça, renove sua alegria, sua paz, sua esperança. Que Deus te ajude a continuar sempre olhando para cima, para frente, olhando para Ele, porque a nossa esperança está no Senhor. Felizes são aqueles que no meio das tristezas, dificuldades, situações tão complexas da vida, mantêm sua confiança e sua esperança no Senhor. Que de fato o bom Deus guie os seus passos e lhe ajude a olhar sempre com otimismo para a vida. É verdade que problemas existem, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Desejo bênçãos de Deus nesse mês de setembro para você e para sua querida família. E para ajudar você em sua caminhada com o Senhor, para que você tenha uma vida de esperança, eu lhe pergunto, você tem vontade de entender mais a Bíblia, compreender melhor o texto bíblico, mas de repente alguns pensam assim, eu não sei por onde começar, como é que eu começo estudando a Bíblia? Lá no Gênesis ou começo no Novo Testamento? Ei, agora ficou mais fácil. Você pode contar com a ajuda da esperança. Como assim esperança? Esperança é o nome carinhoso e sugestivo que nós colocamos em nossa instrutora bíblica virtual. Instrutora bíblica virtual é para valer. Essa é uma maneira simples e prática, interativa, de você aprender mais sobre Deus. E é direto no seu WhatsApp. Olha que bacana! A instrutora Esperança vai lhe guiar por mensagens, textos e vídeos curtos, sempre com muito carinho e com base sólida na palavra de Deus, o que é mais importante. Não importa se você conhece a Bíblia ou está assim começando a estudar a palavra de Deus e ainda não compreende muitas coisas, esse curso bíblico ou esses cursos bíblicos que a Esperança oferece, é para todos que desejam crescer espiritualmente. E olha, um detalhe importante, é gratuito. Para começar, você deve adicionar o número da Esperança no seu celular. Anota aí,
12982000062. Tá vendo aí? Salve esse número, 12982000062. E aí você escreve para ela, dizendo assim: eu quero estudar a Bíblia. E pronto. Você vai ter acesso a diversos estudos bíblicos, além de poder tirar suas dúvidas bíblicas. E olha, a esperança responde rapidinho. Experimente para você ver. Você vai se encantar, dizendo assim: mas como eu estou falando com a máquina, com a instrutora bíblica virtual e funciona? Funciona para valer. E tem também a opção, se você não quiser usar o WhatsApp, você tem a opção de acessar pelo site novotempo.com/esperanca, tá bom? novotempo.com/esperanca. Não adie mais esse momento especial. Sua jornada com a Bíblia pode começar hoje mesmo, dessa forma simples e prática. E eu quero aproveitar e lhe oferecer algo mais. Eu tenho tido o prazer de apresentar todos os dias uma pequena mensagem bíblica de 5 minutos, num projeto lindo aqui da Novo Tempo chamado Este Dia com Deus. Sim, são vídeos curtos de 5 minutos, sempre com a mensagem bíblica, tá bom? Esse é o propósito. E você pode receber esse material diretamente no seu celular, no seu smartphone. E além de assistir aos vídeos todos os dias, você pode também compartilhar com seus amigos. Esse, inclusive, é um projeto missionário de milhares de pessoas aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu sempre encontro gente querida que me diz: pastor, eu não só assisto, mas eu compartilho. E eu tenho feito disso uma das minhas atividades missionárias. Que bom! Acredite, se o seu objetivo é missionário, o meu também é. Eu não tenho nenhuma outra intenção com esses vídeos, tipo interesse financeiro, nada disso. Eu sou um pastor assalariado pela igreja, como todos os pastores adventistas no Brasil e no mundo. Eu não recebo nem um centavo a mais no meu salário por conta desses vídeos, por conta das milhares de visualizações. E além do mais, eu não tenho intenção com esses vídeos de me tornar uma pessoa popular, conhecida, famosa. Deus sabe que não, até porque eu já vivi suficiente para saber que tudo isso é vaidade. A minha intenção é a mesma sua: compartilhar o Evangelho. Por isso, receba esses vídeos e compartilhe com seus amigos, tá bom? Entre no site novotempo.com/este dia com Deus. Tá vendo aí? novotempo.com/este dia com Deus. Aí você se inscreve, tá bom? E a Novo Tempo vai mandar diretamente para o seu celular esses vídeos diários de reflexões bíblicas. Vamos agora... eu já ia chamar um intervalo, mas não é não. Primeiro, nós ainda vamos ter o prazer de ouvir o Quarteto Arautos do Rei. E o Quarteto Arautos do Rei já quer cantar. E o Quarteto Arautos do Rei precisa entrar e se posicionar para que você possa ouvi-los, louvando o nosso maravilhoso Deus. Eles são nossos queridos ministros de louvor. Ouça essa canção, é suave, é curtinha, mas é boa. Salvo pelo amor de Cristo. Salvo pelo amor de Cristo, bem seguro estou, eu sei, livre da tormenta
sempre vou viver. É isso, salvo pelo amor de Cristo, bem seguro estou, eu sei. Livre da tormenta e do temor, refúgio nele achei. Essa é uma poesia linda, não é? Em forma de canto. Que Deus lhe abençoe, que essa mensagem cantada pelo quarteto seja a sua experiência, seja a minha experiência. Que todos nós nos alegremos pela salvação que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos agora para um intervalo, mas você sabe, o intervalo é curto e não é intervalo comercial. São mensagens da Novo Tempo para você, mas na sequência eu volto para nós refletirmos nesse tema. Havia nele a sabedoria de Deus. Em quem será que estou pensando? Bom, são vários homens e mulheres. Bom, no caso o homem, né? Havia nele muitos homens de Deus do passado nos quais houve a sabedoria de Deus. Você já vai saber, depois do intervalo, em quem estou pensando. Fica aí. Prontinho, já estamos juntos outra vez aqui no programa A Voz da Profecia e sempre um privilégio compartilhar com você a palavra de Deus. Que essa palavra seja luz, que ilumine os seus caminhos, lhe dando paz, alegria e esperança no Senhor. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus. Senhor, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Nessa hora, Pai, unidos nessa prece, nós Te pedimos, fica conosco, Senhor, e ajuda-nos a compreendermos corretamente a Tua palavra. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus lhe abençoe. O homem assim no qual, né, o personagem bíblico no qual nós vamos pensar a partir de hoje é Salomão. E o significado do nome Salomão, pacífico. Ele era um pacificador, sim, e não um guerreiro conquistador como Davi, o seu pai. Salomão foi ungido ainda jovem, e a Bíblia diz que ele amava a Deus, ungido para ser rei, não é? E um jovem religioso, piedoso, temente a Deus. Eu quero ler com você o texto que está no segundo livro das Crônicas. Se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, vamos ler os versos 3 e 6. Veja, logo no início do seu reinado, qual foi a primeira atitude de Salomão? Está escrito assim: e foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus. E no verso 6, Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor, sobre o altar de bronze, que estava na tenda do encontro, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Logo no início do seu reinado, o que o jovem rei Salomão vai fazer? Ele foi oferecer adoração a Deus e consagrar-se para a sua missão. Que exemplo, hein? Na sequência da narrativa, agora, segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versos 7 a 10. Está escrito assim: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai. Porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Você percebe aqui? Salomão está buscando, está pedindo sabedoria a Deus. E é curioso que no texto paralelo,
lá em 1 Reis, capítulo 3, Salomão diz assim para Deus: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei como devo agir. Deus diz: filho, peça o que você quiser. Ele diz: Senhor, dá-me sabedoria, porque eu não sei como agir diante desse povo tão numeroso, eu não passo de uma criança. Ele revela humildade, dependência, sentimento de desamparo e desejo de auxílio. Salomão nunca foi tão sábio, rico e grande, como quando admitiu sua incapacidade e buscou ajuda divina. Todos temos o que aprender com essa oração de Salomão, em especial quem recebe maior responsabilidade na obra de Deus, quem ocupa uma posição mais elevada e tem uma influência mais ampla, deve entender que maior deve ser a sua dependência de Deus. Eu sei que falo aqui para pessoas que têm muitas responsabilidades na obra de Deus, líderes, homens e mulheres que lideram comunidades religiosas, igrejas cristãs. Oh, amigo, amiga, não é a posição que dá santidade de caráter, mas uma vida de submissão e obediência a Deus. Líderes sempre serão necessários, mas o verdadeiro líder não disputa pela supremacia, e sim ora como Salomão, pedindo a Deus um coração sábio para discernir entre o bem e o mal, para fazer justiça. Cada desafio nosso deve ser encarado como um chamado à oração. Observe que Salomão não pediu sucesso, mas sabedoria para realizar o propósito divino que o levou ao trono. E olha só na sequência, eu leio agora os versos 11 e 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versos 11 e 12. Deus disse a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riqueza, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. O pedido de Salomão, clamando a Deus por sabedoria, agradou ao Senhor. E é claro que até hoje ele se agrada e ele atende quando seus filhos clamam, pedem por sabedoria. Na carta de Tiago, capítulo 1, verso 5, está escrito: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações. E ele, ou melhor, e ela, a sabedoria, lhe será concedida. Deus se agrada quando nós pedimos a Ele sabedoria e Ele não nega essa sabedoria para aqueles que lhe pedem com sinceridade de propósito, querendo ser úteis na obra de Deus, querendo fazer o melhor para Deus. Lá também no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 28, está escrito que todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viam nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Quem é que não respeita alguém no qual a gente vê, ou em quem a gente vê a sabedoria de Deus? As pessoas respeitavam Salomão, porque viam que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Por muitos anos, a vida do rei Salomão foi marcada por sua devoção e fidelidade a Deus, em obediência aos mandamentos do Senhor. Ele honrava o nome do Deus de Israel e assim a nação cumpria seu chamado de ser luz no meio das trevas do paganismo e da idolatria. No primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versos 30 a 34, é dito que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E ele desenvolveu um especial interesse pelo mundo natural, pela flora e fauna.
E quanto mais ele pesquisava a natureza, mais ele admirava e louvava o Criador. Com esse espírito, com esse sentimento, Salomão compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Nesses textos, ele exalta uma vida centrada na sabedoria que vem de Deus, revelando com alegria a sua própria experiência. Quer ver um exemplo? Eu vou deixar minha Bíblia marcada aqui no segundo livro das Crônicas e leio agora o texto que está em Provérbios. Provérbios de Salomão, capítulo 3, versos 13 a 18. Isso, na minha Bíblia está escrito assim: Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. Oh, como seria maravilhoso se por todos os seus anos de vida e reinado, Salomão tivesse vivido assim. Um sonho acariciado por Davi, o rei Davi, que era pai de Salomão, tornou-se a mais magnífica de todas as realizações de Salomão. A construção do majestoso templo dedicado ao Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, nosso bendito Deus. A obra foi iniciada no 4º ano do reinado de Salomão. E está escrito que milhares se aplicaram nesse enorme empreendimento que foi erigido sobre o Monte Moriá. O Monte Moriá, o mesmo local onde séculos antes, Abraão, o patriarca da nação de Israel, havia revelado sua disposição em sacrificar seu filho em obediência à ordem divina. Quando o grande templo foi erguido e dedicado ao Senhor, Salomão, o rei, ele se ajoelhou diante de todo o povo de Israel e ele orou a Deus, ali na presença de toda a congregação. Isso é muito lindo de se pensar, não é? Imagine você, o próprio rei, ajoelhado, revelando sua reverência e sua submissão ao Deus de Israel. Eu quero ler para você essas palavras lindas, estão aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, verso 14. Depois que diz que ele se ajoelhou na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu, aí no verso 14 é dito assim: e disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. E aí você pode ver aqui que a oração de Salomão segue até o verso 42. E no capítulo 7, verso 1, está escrito assim: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Quando Salomão terminou de orar, isso é bonito, não é? Desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Embora Deus não esteja restrito a templos feitos por homens, Ele honra com a sua presença as assembleias, os encontros solenes do seu povo. Quando nós adoramos a Deus, como disse Jesus, em espírito e em verdade, a sua presença é real em nosso meio. Cristo também disse, em Mateus 18, verso 20,
porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Sabe, quando eu leio esse verso na Bíblia, eu me lembro, na minha época de juvenil, adolescente, lá na minha igreja, em Vitória da Conquista, na Bahia, eu, normalmente, nesse período da minha vida, eu frequentava os cultos assiduamente, sábados, domingos, quartas-feiras, e às vezes até outros cultos especiais que havia na igreja, mas geralmente o culto de quarta-feira era pouco frequentado. Isso é comum nas igrejas, não é? Dia de semana, sim, muitas pessoas não podem ir e outras não vão realmente porque são acomodadas. E eu me lembro que muitas vezes nesses cultos de quartas-feiras, quando tinha assim, pouquinha gente na igreja, normalmente o irmão que estava ali dirigindo o culto, ele nos consolava dizendo: lembra que Jesus prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, aí estou no meio deles. Então, irmãos, apesar de sermos aqui pouquinhos, o Senhor está conosco, amém, amém, vamos para frente. Mas é assim mesmo, o Senhor está sempre no meio dos seus filhos, quando há sinceridade de propósito no coração deles, sejam muitos ou sejam pouquinhos. Voltando aqui a pensar em Salomão, a festa de dedicação do templo, está escrito que durou 7 dias, uma semana inteira. O rei participou com todo Israel, dias felizes, dias de alegria. E olha só aqui no verso 11 agora, está escrito assim, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. E aí, pela segunda vez, Deus se comunica com Salomão. Primeiro, Salomão ora, pede a Deus sabedoria. Aliás, Deus diz assim: filho, o que você quer? E ele diz: Senhor, eu preciso de sabedoria. Agora Salomão ora, dedicando o templo a Deus. E pela segunda vez, o Senhor se comunica com Salomão. E essas palavras também são lindas. Versos 12 a 18. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. O templo é dedicado ao Senhor, e o Senhor outra vez aparece a Salomão e lhe diz essas palavras tão lindas: eu escolhi esse lugar para nele me revelar. Mas se em algum momento o meu povo se afastar de mim, no entanto retornar-se para mim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e voltar a buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus promete bênçãos espirituais e materiais para um povo que se humilha, ora, busca a sua face e se desvia dos seus maus caminhos. E Deus diz assim, diretamente para Salomão no verso 17, se você andar diante de mim, como fez Davi, seu pai, fazendo segundo tudo que lhe ordenei, guardando os meus mandamentos, os meus juízos, também eu confirmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai. Se você fizer
a sua parte, eu farei a minha. Acredite, a bênção é para quem obedece. Não há em toda a Bíblia a promessa de bênção aos desobedientes. Deus diz a Salomão: filho, faça a sua parte, eu farei a minha. Cumpra o seu dever e eu vou realizar a promessa, eu vou cumprir a promessa que fiz a Davi, seu pai. Se nós vivermos de acordo com os propósitos de Deus, sendo fiéis à aliança que nós firmamos com Ele, nós teremos uma vida abundante, vitoriosa, do tipo que vale a pena ser vivida. Não estou dizendo com isso, é claro, que essa vida abundante, vitoriosa, que vale a pena ser vivida, é uma vida fácil, muitas vezes é difícil. Porém, quando você vive no centro da vontade de Deus, você não tem o que temer, porque a bênção do Senhor nos leva para frente, ainda que muitas vezes tenhamos que passar por dificuldades. Mas olha, na sequência do diálogo, Deus diz a Salomão assim: porém, se você se afastar de mim, ou se vocês se afastarem de mim, se a nação se afastar de mim, indo para outros deuses, vocês não terão a minha bênção e serão derrotados. Significa que vocês colherão de acordo com o que vocês plantarem. Consequências seguirão suas escolhas. Escolham bem e serão abençoados, mas se escolherem mal, os resultados serão ruins. Após a construção do templo, Salomão entrou no período mais glorioso do seu reinado. Aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 9, versos 22 e 23, olha só que declaração. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Não é impressionante isso? Reis vinham até Salomão e Salomão os conduzia até Deus, porque Salomão deixava claro que a sabedoria dele vinha do seu Deus. Como, por exemplo, a rainha de Sabá, está aqui no capítulo 9, a partir do primeiro verso. Essa rainha, inclusive não há certeza quanto a que país essa rainha governava, mas pesquisas arqueológicas no sul da Arábia tendem a identificar a rainha com esse território e sua capital como Maribe, no Iêmen. O fato é que aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 9, a partir do primeiro verso, está escrito que essa rainha, ela veio a Jerusalém com a intenção de provar Salomão com perguntas difíceis. E Salomão respondeu todas as perguntas. E quando essa mulher ouviu as respostas, se impressionou tanto com a sabedoria de Salomão, além de tudo mais que ela viu em Israel, que ela chegou a dizer assim: é verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, ela disse, eu não acreditava no que falavam a seu respeito, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. E a parte que eu mais gosto está aqui no verso 9, quando ela diz assim, aliás, verso 8, ela diz assim: bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Essa rainha vem até Israel e se impressiona não só com a sabedoria de Salomão, mas com o poder do Deus que o capacitava. Será que eu estou falando agora para alguém que tem prosperado? Você tem progredido aí intelectualmente, talvez também financeiramente, enfim, você tem prosperado em diferentes aspectos da sua vida. Eu lhe pergunto, você também aproveita a força da sua influência, do seu exemplo de prosperidade, para que pessoas conheçam a Deus por meio do seu testemunho?
Os que conhecem você bendizem o nome do Senhor por sua vida e sua prosperidade, como a rainha de Sabá. Glorifica o Deus de Israel pelo exemplo, pelo testemunho de Salomão. Para quem o seu sucesso aponta? Lembra que Jesus disse em Mateus capítulo 5, assim também, brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Sim, o nosso testemunho deve apontar para Deus. Mas olha, Salomão era gente como a gente. Salomão era apenas um ser humano com virtudes e defeitos, com aspectos positivos e também aspectos negativos. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, dos versos 26 a 28, é dito que Salomão dominava sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Olha o perigo. Salomão se tornou maior do que todos os reis em sabedoria, riqueza, poder e domínio. Porém, há perigos incontáveis junto ao trono. Na prosperidade não faltam tentações e armadilhas. Salomão conhecia bem a advertência que séculos antes Deus havia dado por meio de Moisés quanto aos perigos que cercariam aqueles que fossem escolhidos como reis de Israel. Você pode verificar em Deuteronômio capítulo 17, o Senhor advertiu assim: quando vocês entrarem na terra prometida, estabelecerem um rei, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, não deve acumular para si muita prata e muito ouro, e nem tomar para si muitas mulheres. Salomão estava ciente dessas palavras. Por muito tempo ele as observou. Todavia, aquele que havia sido chamado Gedidias, amigo do Senhor, aquele que havia recebido de forma especial e grandiosa o dom da sabedoria, aquele que por seu testemunho levou muitos a conhecer e honrar o verdadeiro Deus. É triste dizer isso, mas a verdade é que ele voltou-se da adoração ao Deus Criador para inclinar-se diante dos ídolos do paganismo. Tudo começou com algo que pareceu apenas um pequeno e insignificante desvio das orientações divinas. Ainda no começo do seu reinado, procurando fortalecer relações com o poderoso reino que ficava ao sul de Israel, Salomão aventurou-se em terreno proibido. No primeiro livro de Reis, capítulo 3, verso 1, está escrito assim: Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito. Depois tomou por mulher a filha de Faraó. E a partir dessa, muitas outras alianças políticas e comerciais foram feitas com nações vizinhas e seladas com casamentos realizados com princesas pagãs e idólatras. A advertência divina foi ignorada, seguindo os costumes dos povos ao redor, sempre com o pretexto de que assim essas nações e esposas idólatras seriam levadas ao conhecimento do verdadeiro Deus. Uma vã esperança, ledo engano. O rei considerou-se suficientemente forte para resistir às influências dessas associações pagãs. Um erro fatal. Gradativamente, Salomão foi afastando-se de sua fiel obediência aos mandamentos de Deus, conformando-se cada vez mais com os costumes das nações que estavam ali ao seu redor. Deus planejou usar Salomão e Israel para salvar o mundo.
O inimigo, o diabo, estava usando Salomão para trazer o mundo para dentro de Israel e desviá-lo de Deus. Quem decide viver em fiel obediência a Deus precisa manter-se distinto e separado do mundo, com seus valores, costumes e influências. O texto de João é claro. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Por meio de João, o discípulo amado, o Senhor nos diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, nada disso procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, diz João, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lamentavelmente, Salomão desviou-se dos caminhos de Deus e começou, como eu disse, a praticar algumas ações que eram comuns das nações que estavam ao seu redor, porém eram contrárias à orientação de Deus. Nós vamos continuar na próxima semana com Salomão. O que nós aprendemos hoje com ele? Eu diria primeiro, Salomão errou por não viver ou não perseverar vivendo o que ele ensinou. Há um precioso conselho aqui de Salomão, que está no livro de Provérbios. Eu vou lê-lo, inclusive, para você. Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 7. Olha só isso aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. O que você acha desse conselho? É bom ou não é? Oh, que conselho precioso! Confie em Deus de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não fique se achando o mais espertinho, o mais inteligente de todos. Cuidado com isso. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Pena que Salomão deu esse conselho, mas por um momento de sua vida, especialmente no final da vida, nos seus últimos anos, quando já estava velho, ele deixou de viver o que havia praticado e ensinado. Eu aproveito e lhe pergunto, e você? Você tem vivido o que você conhece? Você vive o que você ensina? Isso serve para você e, obviamente, que isso serve para mim também. Essa é uma reflexão que cada um de nós deve fazer. Temos vivido o que conhecemos? Temos vivido o que muitas vezes ensinamos para os outros? Outra lição importante com a vida de Salomão: na prosperidade há vantagens, mas também perigos. Salomão fracassou ao sentir-se autossuficiente. E a sua vida é uma solene advertência para nós. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins ou o fim dos tempos tem chegado. Por isso, diz Paulo, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Você tem prosperado? Então, atenção redobrada. É na prosperidade que mora o perigo maior. No livro Profetas e Reis, página 59, de autoria de Ellen White, está escrito assim: no meio da prosperidade ronda o perigo. Através dos séculos, riquezas e honra têm se feito seguir do perigo para a humildade e a espiritualidade. E ela segue dizendo:
Não é o copo vazio que se torna difícil de ser transportado. É o copo cheio que precisa ser cuidadosamente equilibrado para ser conduzido. A aflição e a adversidade podem causar tristeza, mas é a prosperidade que representa maior perigo para a vida espiritual. Oh, como isso é verdadeiro, não é? E veja a ilustração simples. Não é o copo vazio que precisa ser conduzido com cuidado, mas é o copo cheio que precisa ser equilibradamente conduzido, não é? Levado. A prosperidade representa perigo para a vida espiritual. É bom prosperar em todos os aspectos, mas lembre-se disso, quanto mais prósperos, mais cuidadosos nós precisamos ser. Lamentavelmente, Salomão, no auge de sua prosperidade, foi se tornando autossuficiente e se afastando de Deus. E se isso tem acontecido com alguém que me ouve, que me assiste agora, em nome de Jesus, eu lhe peço, reconsidere seus caminhos, seus valores, seus interesses, suas prioridades. Como disse Cristo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta prosperar no sentido material, intelectual e outros aspectos, porém regredir, falir no sentido espiritual? Que adianta isso? Que Deus tenha compaixão de você e de mim, como teve de Salomão. Na semana que vem a gente vai continuar pensando na história dele. Que a misericórdia do Senhor esteja extensiva a você e a mim, a nós todos, para que nós tenhamos sabedoria para viver. Agora o quarteto canta e a música é linda. Ouça Arautos do Rei, que amor é esse? Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros e estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Seu perdão, oh sim, eu sei. Que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer? Para morrer, oh sim, eu sei. Que amor é esse, vou dizer a quem quiser
quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Bendito o amor de Deus, é assim mesmo, Senhor. É infinito em graça, em bondade, em misericórdia. Foi por amor a você e a mim, foi porque nos amou tanto que Deus enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não por acaso muitos consideram esse verso de João capítulo 3, 16, não é? Como o verso áureo da Bíblia, a mensagem principal da Bíblia, a síntese das Escrituras Sagradas. Deus amou o mundo, e o mundo aqui entenda como gente, pessoas, você e eu. Deus amou o mundo de tal maneira, com tamanha intensidade, que Ele enviou o seu Filho único, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que, a despeito de pecadores condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados, nós sejamos perdoados, justificados, quando pela fé recebemos esse amor de Cristo, esse amor de Deus. E esse amor maravilhoso que justifica, perdoa, Ele também transforma, santifica, nos eleva para uma nova qualidade de vida nesse mundo, com novos valores, novos princípios, novas prioridades, novos interesses. Como é linda e abençoada a vida daqueles que são impactados pelo amor de Deus e não resistem, pelo contrário, se entregam a este amor. Buscam o perdão dos seus pecados e recebem poder para uma vida nova. Deus lhe abençoe. Não se esqueça, essa parte triste da história de Salomão, quando se sentiu autossuficiente e se desviou de Deus. Isso está registrado na Bíblia como advertência para você e para mim. Que nós não permitamos jamais que as coisas desse mundo, que a prosperidade que podemos obter aqui, que nada disso tire do nosso coração a compreensão de que há um Deus amoroso e criador, e é dele que nós dependemos, é por ele que nós vivemos. Que Deus tire a soberba, a arrogância, a autossuficiência do nosso coração, e ainda que prósperos, sejamos humildes, sensíveis às orientações do Senhor, porque acredite, feliz e rico nesse mundo é quem vive de acordo com os conselhos de Deus, de acordo com a sua bendita palavra. Deus abençoe você e abençoe a sua casa. Vamos orar juntos? Ó Deus querido, louvamos-te mais uma vez por tua palavra, Senhor, que nos adverte, que nos chama, que nos aproxima de ti, para que tenhamos um coração humilde e sensível, que viva segundo a tua vontade e os teus propósitos. Nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Conduze-nos segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, meu amigo, minha amiga. É sempre um privilégio compartilhar com você a palavra de Deus, e na próxima semana nós vamos continuar pensando um pouquinho mais na história de Salomão, tá bom? Lembre-se sempre, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A gente se vê, um abraço, tchau.